O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova, a certeza das coisas que não podemos ver. O que é a igreja? Não é um templo ou um clube. A igreja é a noiva e o corpo de Cristo. É uma comunidade de todos aqueles que aceitam e confessam Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas e vivam uma vida de gratidão e obediência a Ele. O que é ser cristão? Ser cristão não é apenas ser seguidor de Cristo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. O que é salvação? Salvação é o livramento da condenação eterna, que somente Cristo pode nos oferecer através de sua morte e ressurreição. Viver uma nova vida em Cristo não é fácil, mas o importante é não desistir. Ser cristão não é fingir ser perfeito, é reconhecer que falhamos e buscar ser aquilo que Deus quer que sejamos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. O que é oração? Oração na Bíblia significa conversar com Deus. Existe um ditado popular que diz o seguinte: quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Portanto, devemos orar, mas também devemos ler a Bíblia. O que é arrependimento? É mudança de mente e, consequentemente, mudança de atitude. Em outras palavras, arrependimento é a luta pelo abandono do pecado. O que significa a palavra misericórdia na Bíblia? A palavra misericórdia na Bíblia significa Deus nos livrar da condenação que merecemos. Na Bíblia está escrito que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nós merecíamos a morte porque somos pecadores. Na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. E nós somos pecadores, mas Deus nos livra todos os dias da condenação e nos dá a oportunidade de recebermos e confessarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele nos dá esta oportunidade todos os dias. O que significa a palavra graça? A palavra graça na Bíblia significa favor imerecido, significa presente de Deus. A salvação que Cristo nos oferece é graça, é de graça. Devemos apenas receber e viver uma vida de gratidão a Ele. A santificação é um processo contínuo de transformação pelo qual um cristão é separado do pecado e consagrado a Deus. Jesus disse que é necessário nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é recomeçar, viver uma nova vida com Cristo. O ser humano foi criado para a glória de Deus e para desfrutar um relacionamento com Ele. A fé é importante porque é a fé que vai nos ajudar a vencer este mundo. E como desenvolver a fé? Nós podemos desenvolver a fé através da leitura e o estudo da palavra de Deus. O que é evangelizar? Se evangelho significa boa notícia, evangelizar significa falar dessa boa notícia, falar da salvação que Cristo nos oferece. Como receber a salvação que Cristo nos oferece? Através da fé em Cristo Jesus, confessando Ele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas e através do arrependimento. Atos capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que significa a Bíblia? A própria palavra Bíblia significa conjunto de livros, biblioteca ou coleção de livros. A Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores que foram plenamente inspirados por Deus ao escreverem a Bíblia. Por esse motivo, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus e nossa única regra de fé e prática. Por que todo cristão deve ler a Bíblia? O primeiro motivo pelo qual devemos ler a Bíblia é que a Bíblia nos leva a conhecer mais a Deus. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos diz que nós devemos conhecer a Deus e continuar em busca do conhecimento de Deus. Devemos buscar conhecer a Deus todos os dias. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o meio pelo qual Deus se revela a nós. A Bíblia é a revelação especial de Deus. O que é o pecado? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4,
que o pecado é a transgressão da lei, é a violação dos mandamentos do Senhor. O que significa o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, uma notícia feliz, uma notícia que causa alegria, significa uma boa notícia. E o que o pecado causa? O pecado ele pode causar 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: o salário do pecado é a morte. Nós só morremos fisicamente porque existe em nós a natureza pecaminosa. Se Adão pecou, logo toda a humanidade pecou, porque nós somos filhos de Adão. A natureza adâmica está em nós. É por isso que a morte passou a todos os homens. O pecado também pode nos causar a morte espiritual, que é perca de comunhão com Deus, perca de relacionamento com Deus. Na Bíblia está escrito, em Isaías capítulo 59, versículo 2, o pecado nos causa divisão entre nós e o nosso Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e acabamos perdendo a comunhão com Deus. Isso é o pecado que causa. Você pode dizer, mas não consigo ter uma vida perfeita diante de Deus. Eu vou pecar e errar novamente. Mas eu quero te dizer que nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Ainda que a gente erre, que a gente peque, que a gente cometa erros, nós podemos chegar diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus nos diz em Provérbios que o justo ele cai 7 vezes. Todas as 7 vezes ele se levanta. O importante aqui é nunca desistir. Ainda que a gente peque, a gente venha errar diante de Deus, a gente tem a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos diante dele, para recebermos perdão e comunhão com ele. Confissão é demonstração de arrependimento, o desejo de mudar, de querer mudar. No Antigo Testamento, as pessoas tinham a lei levítica. A lei levítica dizia que o homem ele tinha que oferecer a Deus um sacrifício de um animal. E o animal tinha que ser puro e não devia haver no animal nenhuma deficiência, para que aquele animal lhe fosse oferecido para expiação de pecado. Esse cordeiro, ele tipificava a pessoa de Jesus Cristo, ele apontava para Jesus Cristo. No Novo Testamento, Cristo ele se oferece como esse cordeiro. Romanos capítulo 8, versículo 3, está escrito que Deus condenou o pecado na carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para nos justificar, e todo aquele que nele crê será salvo.